Se existe uma coisa que vai fazer você evoluir muito no desenho, é você ser capaz de corrigir seus próprios desenhos, encontrar os seus erros, encontrar os seus defeitos, identificar o que você está pecando e aí arrumar. Claro que isso não é tarefa fácil, requer um certo amadurecimento, mas aqui nesse vídeo eu vou apontar para você 3 maneiras de você conseguir corrigir seus próprios desenhos, fazer autocorreção sozinho, sem precisar de ninguém para olhar ali e apontar defeito no seu desenho. Vamos pro vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Thiago Spike, sou desenhista, quadrinhos, professor de artes. Aula há mais de 10 anos. Tá aqui o link onde você pode conhecer meus programas de ensino aí, os meus cursos. Tem também a minha loja virtual, editoracrass.com.br, onde você pode conhecer como são os meus quadrinhos, meu trabalho na prática. E lá também alguns materiais de desenho bem interessantes e bacanas que eu recomendo e eu uso, certo? Gente, a autocorreção é um negócio que eu tento ensinar para os alunos, porque, caso você não saiba, o bom professor é aquele que faz você não precisar mais dele. Mas você sempre vai se lembrar do que você aprendeu com ele. Né? Semelhante ao bom psicólogo, né? O bom psicólogo é aquele que faz você não precisar mais dele. Enfim. Gente, existem 3 coisas que você precisa fazer para aprender a corrigir seu desenho, tá? A primeira delas é saber o que é o certo. Eu vou começar do básico, tá? Então, meu amigo, se você tá no zero, nunca viu nada de teoria, de conceito, de nada, aí não tem como, meu velho. É lógico que todo desenho que você faz tá estranho. Você nunca viu nada, você tem que ver fundamento, você tem que passar pelo processo de alfabetização do desenho. Thiago, o que é a alfabetização do desenho? Já fiz vídeo falando sobre isso, terminando esse aqui, vai lá assistir o outro também, tá? Que eu falo sobre formas básicas, tudo e tal, né? Quais são os primeiros processos, né? Se você não tiver isso, não adianta você partir para correção, porque nem isso você teve. Tá? Essa já é a primeira dica? Não, isso é o básico, a primeira dica vem agora. Se você já tem uma noção fundamental de desenho, pelo menos o básico, o que eu te falo é reconheça os arquétipos, tá? Terminou o desenho, fez o desenho, tá achando esquisito, não é o que você quer, tá feio, tá estranho. Por que tá estranho? Provavelmente é por causa de algum arquétipo. Em inglês, os professores de artes geralmente usam o termo symbol, né? Você desenhou um pedaço do seu desenho como símbolo. Por exemplo, você vai desenhar um rosto, né? Aí você faz, né, o olho ali, está fazendo o olho bonitinho, tal, não sei o que, tal. Aí você vai desenhar o nariz, você faz aquele nariz assim, né? Ó. E aquela boca assim. O que aconteceu aqui, ó? Então, por isso eles falaram symbol. É um ícone de uma boca, né? É um ícone de um nariz. É aquela coisa pronta. É como se fosse aquela imagem mais basiquinha que representa uma certa ideia. Você não tá desenhando um nariz tentando visualizar uma forma, um volume, um contraste que dê a sensação de volume, que você percebe o nariz, que ele orna melhor no desenho. Não, você está representando um símbolo, um ícone pronto. É como você desenhar um solzinho assim. Tá? O sol não é assim. Mas isso aqui é um ícone que representa o sol, né? Imagina isso não só no desenho como um todo, mas em partes do desenho. Então, suponha que você faça o olho ali super bem desenhado, tal, ele tá com uma angulação certinha, tal, e aí o nariz você faz numa angulação estranha, assim, ou um negócio meio symbol, né, como eles falam. É um arquétipo, né, é uma imagem pré-programada que simboliza isso de modo pronto. Isso acontece em várias dimensões, tanto no desenho em si quanto nas proporções. E o exemplo mais clássico para você entender é se você tentar desenhar um rosto com angulação, olhando para cima, né? Eu vou fazer aqui rapidinho. O que tá estranho aqui? O que tá estranho aqui? Tá, eu sei, é um desenho super chutado, mas é só pra entender o raciocínio. Tá? Olhando pra cima. O que tá estranho aqui? Tá? Parece que tá olhando pra cima, mas não tá. Tá meio esquisito, não é? Como é que você corrige isso aqui? Eu não sei, eu fiz o olho inclinado, fiz o nariz vista da narina, fiz a boca também curvadinha.
fiz o queixo aqui aparecer, desci a orelha, né? Sabe a regrinha, né? Olhou pra cima, a orelha vai pra baixo. Olhou pra baixo, a orelha vai pra cima. Mas o que tá esquisito aqui, ó? Essa distância aqui, ó. Olho até o nariz. Certo? Você desenha o nariz de baixo, ok? Mas a distância do olho até o nariz é como se fosse de um rosto de frente. Mais ou menos 3 olhos, né? Quando você olha pra cima, ó, o nariz ele vai parar aqui meio no meio dos olhos. Por conta da inclinação, ó. Certo? É isso que acontece. Então, o arquétipo da distância de um pedaço ali do rosto é o que estava dando essa estranheza. Isso pode acontecer em várias coisas ali, né? Comprimento do braço, tamanho da mão em relação ao corpo, tudo tal. Então, identifique esses arquétipos. Geralmente, eles vão se relacionar à noção mais fundamental do desenho. Tá? O jeito do nariz, o tamanho do olho, geralmente posição de frente. Tá? Então identifique esses arquétipos porque provavelmente a resposta tá aí. Você tá fazendo uma coisa meio pronta em um pedaço do desenho. A primeira foi a mais longa, né? Porque é a mais complexa, mas a segunda é mais tranquila. E eu acho que você já deve conhecer. Faça o flip. Principalmente se você desenha no digital. Se você desenha no papel, você tem aquele velho truque de olhar o desenho contra a luz, né? Mas se você faz no digital, eu peguei esse costume. Você faz a ilustração ali, o desenho de corpo, tudo tal. Pode parecer que tá legal. Seleciona tudo, dá um flip. Você vai ver que a figura vai ficar meio distorcida. Certas pequenas desproporções que você não estava enxergando, na hora que você flipa, ela fica evidente, tá? Então, às vezes, uma cabeça que está desproporcional, um olho que está meio desalinhado, de repente um braço está meio comprido, alguma coisa assim. Quando você flipa a imagem, ela fica mais evidente, tá? Falam de deixar de ponta cabeça também, mas eu acho que a flipagem já é suficiente, tá? Isso acontece por conta da nossa percepção momentânea mesmo, tá? Quando você desenha, principalmente angulações assim, que são meio habituais, você também pega muito arquétipo, você também pega muito vício que você tem, às vezes certas proporções e... Por exemplo, desenhar sempre do mesmo lado alguma coisa e quando você flipa, você vê que se você fizesse pelo outro lado, aquilo não faria sentido, né? Então, significa que quando você desenhou daquele lado, ficou torto. Por exemplo, vamos supor que você faça um rosto de meio perfil assim, né? Aí você põe o nariz aqui, o olho mais estreitinho, né? Vamos supor que você, né, fez isso aqui. Aí acontece de você flipar. E aí na hora que você flipa, você percebe que essa bochecha aqui, ó, sei lá, parece mais saltada do que tava quando você tava olhando desse lado. Tá? Claro que eu exagerei aqui, né? Ou você percebe que a cabeça, que a testa, né, tá meio pra frente demais. Ou a nuca aqui tá meio amassada, né? Alguma coisa vai parecer meio estranha, que aí você vai, na imagem flipada, você dá uma acertadinha assim, ó. Vendo melhor proporção. E o que é curioso é que na hora que você volta do lado normal que você estava fazendo, de alguma forma parece que o desenho vai ficar melhor. Então explore o flip, principalmente no digital, porque isso facilita muito a vida. Tá? E no processo de aprendizado você pode olhar no papel contra a luz, você também vai conseguir enxergar. Tá? E sim, é importante que você acerte esses pequenos detalhes, porque por incrível que pareça, se você pegar o hábito de fazer isso durante um processo de aprendizado, a tendência é você perder esses vícios. Eu perdi um monte fazendo isso. É engraçado. E a terceira coisa é deixar o desenho descansar. Por quê? Existe uma coisa chamada visão viciada. Tá? O seu olho ele acostuma com uma coisa que você está vendo. Tanto em questão de formas, proporções, até as cores. Se você olhar muito para uma imagem e fechar os olhos, aquela imagem ainda vai aparecer com seus olhos fechados. Imagina isso acontecendo com o desenho que você está fazendo, o tempo todo, tá? Então certas coisas você não vai enxergar direito, porque aquela imagem está carimbada na sua cabeça. Às vezes uma coisa que você acha que está esquisita, você não vai conseguir ver na hora. Você tem que deixar o desenho ali um tempo, voltar no dia seguinte ou algumas horas depois para olhar de novo. Por isso, quando eu finalizo um desenho, eu nunca assim publico ou dou como totalmente finalizado se eu tenho tempo na hora. Acabei, deixo descansar, dia seguinte eu olho de novo.
geralmente eu encontro coisa que eu não tinha visto. E já aconteceu também de eu achar que o desenho tá meio esquisito e quando eu olho eu vejo que não tá não. É porque eu tava com a vista cansada. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre o lance do deixar o desenho descansar. Também pode consultar aqui no canal, depois de terminar esse daqui, tá? Então, essas são algumas das formas de você conseguir fazer a autocorreção. Eu acho que a do arquétipo é a mais difícil e a mais importante também, tá? Mas claro que nada disso vai ser possível se você não tiver um conhecimento dos conceitos de desenho, tá? Então, se você nunca estudou desenho, se você nunca viu nada sobre isso, te convido a conhecer os meus cursos ali, como desenhar.net, como desenhar mangá, desenho gestual, quadrinhos e tudo mais aqui que eu deixo ali no link da descrição para vocês, tá? Então, tô te oferecendo, caso seja o seu interesse, tá aí à disposição. Caso não, confere aqui no canal que também tem aula prática, também tem outros assuntos aqui, eu tenho certeza que vão ajudar você, tá legal? Agora, por favor, não esquece do like, não esquece de deixar um comentário para mim aqui também, se o vídeo te ajudou, isso me ajuda muito aqui no canal, é a única coisa que eu peço para você, que é a única forma do YouTube saber que o vídeo, né, ele tem relevância aí. Então não esquece do like, comentário, e é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos, estamos conversados. Por enquanto.